Elites sem visão estratégica podem entregar o poder. Essa frase não é minha, essa frase é de Nicolau Maquiavel em O Príncipe. E se você quer entender uma parte importante do que aconteceu com o Brasil nos últimos anos, você precisa prestar atenção nisso. Porque o maior erro de muita gente é achar que um país só perde força quando é invadido, quando entra em guerra ou quando sofre uma grande crise. Não. Às vezes um país começa a perder poder muito antes disso. Começa a perder poder quando as elites políticas, econômicas, institucionais e até intelectuais deixam de pensar estrategicamente. E Maquiavel explica isso com uma clareza brutal. Hoje, em Os Livros que Explicam o Mundo, eu vou explicar porque O Príncipe continua explicando o Brasil melhor do que muito debate político moderno. Muita gente lê Maquiavel como se ele fosse só um autor sobre manipulação, frieza ou jogo sujo, mas isso é leitura rasa. Maquiavel está falando de Estado, de permanência, de estrutura, de poder real. E uma das lições mais duras de O Príncipe é justamente essa. Quando quem está no comando ou quando quem influencia o comando perde a capacidade de pensar a longo prazo, o país começa a se enfraquecer sem perceber. E aqui entra o Brasil. Nos últimos governos de diferentes espectros, o Brasil repetiu um erro clássico de países que se fragilizam. Trocou o projeto nacional por disputa de ciclo, trocou visão de Estado por sobrevivência eleitoral, trocou estratégia por improviso, trocou continuidade por polarização, trocou construção de longo prazo por aplauso imediato. E isso, segundo Maquiavel em O Príncipe, é perigosíssimo. Quando as elites deixam de pensar em soberania, em capacidade produtiva, em educação estratégica, em tecnologia, em indústria, em defesa, em ciência, em política externa consistente e em interesse nacional, elas começam a entregar o poder sem perceber. Às vezes sem um único tiro. E é aqui que muita gente se engana. O país não enfraquece apenas quando perde uma guerra. O país enfraquece quando suas elites perdem a noção do que precisa ser protegido. E isso tem tudo a ver com o Brasil. Aparece quando o país trata ciência como tema secundário. Aparece quando trata tecnologia como coisa secundária. Quando a indústria nacional perde densidade. Quando a educação deixa de ser projeto estratégico e vira só slogan ou inimiga de ideologia. Aparece quando a política externa manda demais conforme o governo. Aparece quando o debate público vira torcida organizada enquanto outras nações pensam em décadas. E Maquiavel diria exatamente isso aqui, ó. Um Estado que vive reagindo demais e planejando de menos começa a perder poder antes mesmo de perceber. Ele continua grande, continua rico, continua relevante, mas começa a agir menos e responder mais. Esse é um dos sinais mais perigosos de decadência estratégica. E é por isso que O Príncipe não é só um livro sobre governantes. O Príncipe é um livro sobre elites, sobre fragilidade, sobre decadência. É um livro sobre como nações aparentemente fortes podem se tornar vulneráveis, dependentes e confusas. E a lição para o Brasil é dura. Não existe soberania real quando as elites pensam só na próxima eleição, no próximo mandato ou no próximo ciclo de lucro. Porque quem perde visão estratégica entrega o poder. E, gente, para quem quiser acompanhar essa série sobre o Príncipe e quiser ler o Príncipe, o link para compra está aqui no meu TikTok Shop. Eu leio muito no Kindle porque facilita a minha rotina, né? Como eu falei para vocês, eu já tenho ele físico, mas eu emprestei para alguém que eu não descobri ainda quem é. Mas eu deixei ele aqui no TikTok Shop para quem quiser ler comigo e acompanhar essa série, Os Livros que Explicam o Mundo, que eu vou ter mais alguns capítulos ainda sobre Maquiavel. Se quiserem, eu faço a parte 3, que vai falar sobre como um país pode ser dominado sem guerra e por que Maquiavel já explicava isso há séculos, na verdade, né? Comenta aqui embaixo, parte 3.